Então, nosso bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos assistindo à distância, pelo Facebook do Aurélio Rubens e da comunitária Vida Nova. Agradeço a vocês pela presença. Que o Mestre Jesus esteja aqui conosco sempre, nos amparando, nos protegendo, nos dando assim a força para seguirmos em frente a nossa caminhada. Bem, mas antes de nós darmos início às atividades de hoje, vamos então fazer a nossa prece, elevando assim os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Agradecermos por mais essa oportunidade que todos nós estamos tendo aqui nesse domingo de manhã, para buscar um pouco mais dos conhecimentos, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que esses ensinamentos nos fortaleçam cada vez mais na fé, na esperança e no amor, na esperança de dias melhores para todos nós. Que o Mestre Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos envolver, para que assim a gente possa encontrar as melhores palavras para esses ensinamentos de hoje, que Ele possa nos fortalecer sempre, nos dando a força necessária para seguirmos em frente. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa proteção, o vosso amparo, para a exposição desta manhã. Nos abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, gente, hoje então, me desculpe aí pela voz, é que ainda estou nos resquícios da gripe, de tosse, mas estamos aqui, nesse trabalho. Hoje então nós vamos falar no capítulo 3, do livro 3, da Lei do Trabalho. São as questões 682 a 685, e essas questões encerram esse capítulo da Lei do Trabalho. Vamos lá então? O limite do trabalho sempre vai ser das nossas forças, aquilo que nós conseguimos fazer. Então, na primeira questão, a 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha. Uma necessidade para todo aquele que trabalha. O repouso não é também uma lei da natureza? Necessidade de trabalho, logicamente, a lei do repouso é uma lei natural. O que os espíritos responderam? Falou, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos desse repouso, para repor as nossas energias e para nós exercitarmos a nossa mente, o nosso ensinamento, além da matéria, além do corpo físico, buscar as coisas espirituais. O que nós possamos entender disso, então? Então, quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. Todos nós, que trabalhamos, ainda trabalha, nós temos esse limite. Esse limite que a natureza nos impõe sobre aquilo que nós vamos fazer, sobre esse esforço que nós estamos fazendo. O nosso corpo, como é matéria, ele precisa de descanso. Para quê? Para recuperar as nossas energias. Quando nós trabalhamos, precisamos daquele repouso para repor as nossas energias, estar pronto para um novo dia de trabalho. Então compete ao homem. Quando eu falo homem aqui, no sentido amplo,
homens e mulheres. Analisar a sua capacidade e as próprias leis da Terra se inspiram nesses limites. As próprias leis, a lei da terrena aqui se inspira nesses limites nossos. Ele está dividido, as 24 horas, em 3 aspectos. Então, esses limites aqui, eles estão divididos em 3 aspectos. Vamos ver quais são? O trabalho, o lazer e o descanso. Esses são os limites, né, que a própria natureza impõe para nós. Trabalhar, ter o prazer do lazer e descansar. Quem desejar sair dessa disciplina, pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Então, se nós exagerarmos em qualquer um deles, nós estamos, né, com a nossa saúde mais debilitada. Então, é o equilíbrio. A filosofia do trabalho, ela é divina. Filosofia é a área do nosso conhecimento que busca, né, a entender a existência e a verdade, né, e a moralidade. Isso aí se baseia na reflexão e no raciocínio lógico, sempre refletindo com raciocínio lógico. Então, a lei do trabalho, ela é divina. Do lazer, ela é grandiosa. A do descanso, pelo sono, é uma necessidade, para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. Então, nós precisamos saber que o trabalho é uma lei de Deus. O nosso descanso, né, o nosso lazer é necessidade para todos nós. E o repouso, né, sempre nos dá aquelas forças, né, recuperando essas nossas energias. Então, o trabalho é divino, é grandioso. O descanso, pelo sono, se torna uma necessidade para todos nós. Descansarmos para nós estarmos aí prontos para a nova jornada. A natureza marca para todos o limite do trabalho. A própria natureza marca, né? Contudo, não podemos nos esquecer de trabalhar no que ela pede de nosso esforço a cada dia. Então, a natureza marca para nós esses limites, né? Não é porque ela marca o limite nós vamos deixar de fazer, nós vamos deixar de trabalhar, né? Cada um sempre com o seu limite. E o meu limite é diferente de todos. Os nossos limites, cada um tem o seu. Tanto a inércia como o trabalho em exagero nos faz mal. Então, nós ficarmos aí sem fazer nada, nos faz mal. E se trabalharmos exageradamente, também nos faz mal. E isso, gente, nos 2 planos da vida. Tanto aqui no plano físico, quanto lá no plano espiritual. Então, nós precisamos ter cuidado com os extremos. É onde prolifera o vírus do desequilíbrio. É onde se espalha mais facilmente esse vírus do desequilíbrio. Então, nem descansar demais, nem ficarmos inertes, e nem também usar o nosso trabalho, né, em exagero. Devemos saber o limite, tanto do nosso trabalho, como do nosso lazer, e por conseguinte do descanso. Descanso nós vamos ter nas linhas do sono reparador. Aquela noite de sono tranquila, serena, nós vamos repondo as nossas energias, né? Então devemos saber esse limite. Agora, na próxima questão, na 683, fala qual o limite do trabalho. Nós já falamos que é o das forças, em suma. Esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem.
Cada um tem a sua liberdade, cada um sabe do seu limite, né? Então, cabe a nós, né, sabermos qual que é esse nosso limite. A pergunta do Livro dos Espíritos é objetiva e abrangente. Pergunta novamente, qual que é o limite do trabalho? E vem em seguida a resposta pelos agentes da luz do céu, pelos nossos amigos espirituais. Das forças, nós já falamos. Em suma, a esse respeito, Deus deixa livre o homem. Deus nos deixa livre, né, para sabermos, né, qual que é o nosso limite, o limite do nosso trabalho. Como eu falei, cada um tem o seu limite das suas forças, né? O Senhor deixa livre o homem para testar o seu raciocínio e fazer com que ele cresça. E é de experiência em experiência. Nós ficamos livres no que tange ao trabalho, né? Mas nós precisamos, né, isso de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a nossa evolução. E nós vamos ganhando o quê? Experiências após experiências a cada dia que passa, a cada trabalho que nós realizamos. E essas experiências vão acumulando as qualidades nobres, o despertar dos valores eternos do coração. Aí que nós vamos adquirindo, né, através da experiência, as qualidades nobres para o nosso desenvolvimento. Deus não poderia fazer tudo para as criaturas. Vocês acham, né? Como é que Deus pode fazer tudo, né? Pois o espírito perderia o estímulo e não se esforçaria em empenhar alguma coisa. Então, se tem alguém que faz por nós, né, nós, como espíritos ainda em formação, ainda em evolução, o outro faz, né? Deixa que o outro faz. Eu perderia o estímulo, não estaria empenhado em fazer alguma coisa. Deus vai fazer pela gente. O outro pode fazer por mim. Eu, então, perderia esse estímulo, não me esforçaria em nada. Então, Deus não faz tudo, nós que temos que fazer. Mas o Pai vai deixando os filhos cada vez mais livres, de acordo com o seu despertar. Cada vez mais nós somos livres, né, para sabermos do nosso limite, do nosso trabalho. Como nós já falamos, o limite do trabalho é o das nossas forças, aqui e além. Mas temos a liberdade de trabalhar mais ou menos, pois cada um é quem sabe do seu limite, né? Então, o mesmo tipo de trabalho eu posso fazer, outro vai fazer a mesma coisa, pode fazer um pouco mais, um pouco menos, né? Cada um, então, tem o seu limite. Mas, se nós temos o nosso limite, nós não podemos ficar sem trabalhar, né? sem operar, né? No que fomos chamados a fazer. Nós temos as nossas obrigações, né? Do fazer, do trabalhar. Nós temos o nosso limite, mas não podemos deixar de fazer. As crianças trabalham. Um sorriso para seus pais opera maravilhas. Eu lembro aqui do nosso tempo de mais jovem, né? Quando a gente saía para trabalhar, deixava os filhos em casa, os filhos iam para a escola, né? Aí à tarde, quando você chegava em casa, aquele sorriso, aquele abraço, aquele carinho que nós recebemos, né? Falando do seu dia de estudo, mostrando as tarefas. Gente, que maravilha, né? Que coisa ótima que nós temos, né? Que nós recebemos dessas crianças. Isso não é um trabalho? Nos incentivando cada vez mais? Um velho
desculpe que o velho, mas é o idoso, né? Nós, né? Ainda estamos aqui. Cujas forças se desgastaram no decorrer dos anos. Ele pode elaborar, ele pode trabalhar na sua área, fazendo o que suporta fazer? Né? Aquele senhor já está com as suas forças já esgotadas. Mas ele pode fazer? Pode, né? Se Deus deixa inteiramente livre o homem no que tange ao trabalho. Deus nos deixou livre no que tange ao trabalho. Devemos respeitar essa liberdade e fazer mais do que o Senhor nos outorgou, nos concedeu para realizar. Então nós podemos fazer de acordo com as nossas forças. Com certeza. Devemos pedir sempre ao Mestre Jesus em nome dele. Que os céus confiem em nós, dando-nos mais trabalho, tanto quanto nós possamos suportar. Tanto quanto as nossas forças, os nossos limites suportem. Né? Devemos pedir sempre ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, essa força necessária para a realização desse nosso trabalho. Né? Então aprimoremos o nosso dom de escolha. E se já temos liberdade de escolher o trabalho, cuidemos de não querê-lo sem Jesus, reparando se estamos certos naquilo que devemos fazer. Vamos aprimorar cada vez mais esse dom da nossa escolha, do nosso trabalho. Né? Pedir ao Mestre Jesus a força, a ajuda necessária, né? Para que nós possamos desenvolver bem esse nosso trabalho. Essa próxima pergunta, ela vai nos falar sobre o abuso de autoridade. Nós vemos aí na foto inúmeras, né, se for para processos, alguma coisa, né, olha o excesso. Né? Então, gente, tudo isso sem poder é um abuso de autoridade. É uma transgressão à lei de Deus. Arcarão com as consequências da infração à lei divina. Então, na questão 684, Kardec faz a pergunta aos espíritos: o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores o excessivo trabalho? Nós devemos pensar. E os Espíritos responderam: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores. Ele é responsável por aquele excesso de trabalho que você impõe ao seu subordinado. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ele está transgredindo a lei de Deus. Essa questão 273 nos fala alguma coisa dessa transgressão da lei de Deus e desses excessos. Quem tiver o livro, só dá uma olhada lá que vai se inteirar mais. Então, gente, o que nós podemos pensar disso? Se abusamos da autoridade, fazemos os nossos subordinados trabalharem em excesso, responderemos por isso. Nós somos os responsáveis por isso. O comando não é para a violência, e sim para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar, a trabalhar. Então, gente, comandar, né, com punhos de aço, né, não vai, só vai tirar a harmonia do trabalho. Então, aquele excesso, aquela imposição, né? Se abusamos da autoridade, certamente, olha que interessante, se nós abusarmos da autoridade, certamente que em outra etapa de vida poderemos vir ser mandados. Se hoje eu estou aqui
abusando da minha autoridade, impondo esse excesso de trabalho aos meus subordinados, amanhã nós sabemos que passamos aqui, reencarnamos, né? Seremos mandados com o mesmo rigor com que nós estamos aqui abusando dos outros. Veja que interessante. Né? Se nós estamos aqui abusando, seremos, né, mandados numa próxima. Porque essa é a lei da justiça, que opera com a nossa participação ou não. Queiramos ou não, as leis estão vibrando na vida para educar e disciplinar. Aqueles que as infringem, aqueles que desrespeitam, todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mano. Nós já falamos, nós somos responsáveis por esse abuso de autoridade. Então, gente, abuso de autoridade é sofrimento à vista. Nós fazemos aqui hoje, numa próxima nós podemos ter, nós falamos, nós podemos receber todo esse excesso de trabalho. É bom que busquemos o Evangelho de Jesus para melhor comandar os subalternos. Lá, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do Evangelho. Reconhecendo que eles, esses subalternos, são os nossos irmãos. Né? Por vezes, passando por duras provas em casa e no trabalho. A gente não sabe. Né? Por que ainda suportar a rigidez do patrão que deveria aliviar o seu fardo? Nós não sabemos se ele está passando por duras provas na sua casa, no seu lar. Né? Por que ainda, então, quando chega no trabalho, né, essa rigidez, esse excesso, esse abuso de autoridade? Tenhamos energia no posto de mando, com certeza. Nós precisamos ter energia no nosso posto de mando. Se nós estamos lá no comando, nós temos que ter essa energia. Mas não nos esqueçamos do amor, para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. Né? Então tenhamos energia, lógico, se nós formos mão mole, que nem diz a turma aí, né, nós não vamos ter o respeito das pessoas, mas ensinamos com justiça. Todos, né, vão receber esses ensinamentos, esses mandos, né, sem excessos, vão ter harmonia no trabalho. Todos os grandes homens do mundo que abusaram do poder se encontram em duras provas, comendo do mesmo alimento que impuseram aos seus inferiores. Então, todos os grandes homens que passaram por aqui e fizeram, né, esse excesso, esse abuso de autoridade, né, estão lá, em duras provas, comendo o mesmo alimento que ele passou. Então, gente, o abuso da autoridade é malevolência em todos os sentidos. É mal. Faz mal esse abuso de autoridade. Mesmo dentro do lar, é preciso que vejamos que todos têm deveres, mas têm igualmente direitos. Dentro do nosso lar, nós temos deveres, nós temos direitos. Uma conversa entre amigos, aí estávamos falando exatamente disso, né? Da distribuição do lar, né? Cada um tem o seu direito, cada um tem o seu dever. Um deles me respondeu, fala, lá em casa não tem nada disso não. Lá quem fala mais alto sou eu. É? Sou eu. Por quê? Uma piadinha, né, gente? Falei assim, quando a minha esposa pede, bem, vai lavar as louças? Ele pega, sobe na cadeira e fala, já vou, né?
Então, esse exemplo aí para que a gente saber que tem todos os deveres e direitos. Né? Ele falava mais alto, falava, porque subia numa cadeira falava um pouco mais alto. Se não sabemos obedecer, não sabemos também mandar. Né? Temos também os nossos limites, mesmo na arte de mandar. Nós temos esses limites, mesmo na hora de mandar. Se formos além, estamos sujeitos a que alguém nos chame às falas, a que alguém que vem nos falar sobre a esse respeito. Às vezes, né, nós até desconhecemos, mas eles vêm nos chamar às falas, aquela arte de falar, né, que fala e você sabe o que ele está falando. Às vezes até desconhece, né, mas sabe. Na última questão, gente, quase acima da hora, né, nós vamos falar no repouso, na velhice. O repouso na velhice é um direito. É a lei de caridade. Nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Nada obrigado, sempre de acordo com as suas forças. O forte deve trabalhar para o fraco. É obrigação da família e da sociedade. E na última questão, para encerrarmos esse assunto, tem o homem o direito de repousar na velhice? Como nós já vimos, né? Sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Sempre nós falamos no limite do repouso, sempre de acordo com as suas forças. Agora tem uma questão 685A. Mas o que há de fazer o velho ou idoso que precisa trabalhar para viver e não pode? Não tem? Tem muitos? O que há de fazer? Vamos ver o que os Espíritos responderam. O forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família. A sociedade deve fazer as vezes desta família. É a lei de caridade. Nós temos aqui um comentário de Allan Kardec que é muito instrutivo no que diz a esse respeito. Allan Kardec diz assim: não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que ele encontre, que ele tem de prover, de abastecer a sua existência por meio do trabalho. Encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quantas pessoas que nós vemos aí pelo mundo afora sem trabalho, sem ter que tirar o prover para a sua existência. Quantos e quantos? Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. O flagelo é aquela grande calamidade. Qual que é a grande calamidade? A miséria. Aí Kardec diz assim: a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, a parte econômica procura esse equilíbrio entre a produção e o consumo. Kardec continua. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, que esse equilíbrio possa estabelecer, sofrerá sempre intermitências, sofrerá sempre interrupções momentâneas, né? Durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Sempre vai ter essas intermitências. Aí Kardec continua: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem que a ciência econômica não passe de uma simples teoria. É o equilíbrio da produção e consumo. Esse elemento é a educação.
Não a educação intelectual, mas a educação moral. Kardec continua. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que se incute, a que se inserindo hábitos, porquanto, então, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, esses hábitos adquiridos é que formam, né, a nossa educação. Então, a respeito disso, o Kardec está falando. Desses hábitos, né, que são incutidos em nós, são inseridos em nós, né, para a educação, que a educação é o conjunto desses hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião, o aluvião é uma inundação grande, né? Considerando-se essa inundação grande de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente, são lançados em abundância, né, da população, sem princípios, sem freio, entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí ocorrem. Continua. Quando essa arte for conhecida, a educação, né, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. E continua. A desordem, a imprevidência, né? A desordem, o descuido, né? A imprevidência, o descuido, são as duras chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então, essa educação bem entendida. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor, a garantia, né, de segurança para todos nós. Que nós precisamos entender e aplicar essa educação, né, que é o conjunto de princípios de cada um de nós. Né. O que nós possamos entender disso, então? O homem idoso tem o direito de viver no meio da sociedade, porque ele já deu a sua contribuição, as suas forças e do que aprendeu no preparo junto àqueles que conviveram. Lógico que essa pessoa já é idosa, tem o direito de viver na sociedade, ou não, né? Então, todos nós temos o nosso direito de viver na sociedade, apesar da nossa idade, das nossas forças. Né? Porque nós já contribuímos, né? Nós já demos a nosso esforço, nós já demos a nossa contribuição junto àqueles que conviveram conosco. Certamente que o idoso que não tem como nem com o que viver, tem o direito de ser amparado pelo Estado, que para isso acumula recursos fornecidos pela sociedade. Aquele que não tem como nem com o que viver, o Estado, né, é responsável, como se fosse uma família. Né? Hoje nós temos aí aposentadorias, né, ajuda do nosso governo, né, então para amparar essas pessoas que não têm como. Né? Nós, falo eu, na minha idade da jovem, trabalhando, é descontado, né? Foi descontado uma parcela para o Estado, para que aqueles daquela época, os idosos daquela época, recebessem a sua aposentadoria. Hoje, nós estamos no sentido ao contrário. Hoje nós estamos recebendo, né, dos jovens que estão trabalhando, descontando o seu valor para que nós pudéssemos receber. Se todos têm certa reverência pelas crianças, falam, as crianças é o futuro do nosso país, por que esquecer os velhos, por que esquecer os idosos, né?
esses idosos que são as crianças do amanhã. Né? Pensando nas reencarnações, né? Nós reencarnamos, nós vamos ser as crianças do amanhã. Eles ajudaram a construir, mesmo dentro das suas limitações, o mundo que os mais jovens hoje desfrutam. Então, eles deram a sua contribuição, né? Os jovens estão aqui desfrutando desse mundo, outros trabalharam para isso, né? Onde está a gratidão dos que vivem no presente, com saúde e com alegria? O bem-estar dos moços de hoje teve como o preço o suor, o sacrifício dos seus ancestrais. Né? Os jovens de hoje, como eu já falei, estão aqui recebendo todo o nosso sacrifício que foi feito anteriormente, para que eles pudessem ter, né, essa vida aqui de hoje. Dos que já foram, reverenciamos seus nomes com respeito e com carinho. Já que ninguém morre, né? Nós sabemos que ninguém morre. Mas temos o nosso respeito e o nosso carinho por aqueles que já se foram. Aí o comentário de Allan Kardec. Allan Kardec, no comentário que faz sobre a pergunta, a resposta do Livro dos Espíritos, escreve uma belíssima página que é a verdadeira solução para erradicar a desarmonia entre os povos. Tirar de vez essa desarmonia que existe entre os povos. Ele verdadeiramente era o intérprete do Mestre, traçando as soluções para os distúrbios sociais da humanidade. Então Kardec diz assim: o homem forte deve ajudar o fraco nas suas necessidades. O forte aqui nós podemos pensar de tantas maneiras, né? Tantas maneiras o homem forte. O homem saudável, o homem que trabalha, em todos os sentidos. Quando assim não fez, é devido à falta de caridade, como Kardec falou. Que se podemos afirmar, é a falta do Cristo no coração de todos. Devemos assim não somente amparar os velhos e idosos, como igualmente todos os mais fracos, desde que lhes falte a garantia de vida e harmonia. Desde aqueles idosos que falta, né, essa harmonia, né, devemos amparar com toda certeza. Jovem, ajude a velhice, pois estás no mesmo caminho. Né? Quando a gente era bastante jovem, nem pensava nisso, né? Que um dia nós chegaríamos no que estamos passando hoje. Aí vem os condores, né? Condor aqui, condor ali, condor lá. Nós, na nossa juventude, não pensávamos nisso. Né? Eles estão no mesmo caminho. Quem sabe o amanhã colocará esses velhos, esses idosos, de hoje, como teus filhos? Pensa nisso. Porque a reencarnação é uma lei universal. Então, esses idosos de hoje podem vir a ser seus filhos, seus netos, seus pais, né? Pela reencarnação. O homem tem o direito de repousar na velhice, como já foi falado, tendo nas mãos dos jovens a segurança do que se encontram amparados. Então, tem a segurança dos jovens que estão nos amparando. Lembremos-nos que Deus é amor. Se Jesus pede que amemos ao próximo como a nós mesmos, esses velhos, esses idosos, estão bem mais próximos pelas suas necessidades. Né? Estão bem mais próximos de nós pelas necessidades. E Jesus afirma: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o trabalho é constante, mesmo nós sabemos dos nossos limites e das nossas forças. Trabalhar faz bem para todos nós. Bem, gente, era isso que eu tinha que
passar nesta manhã. Agradeço aí a todos pela atenção, pela compreensão. Passamos um pouquinho, uns 10 minutos do horário, mas precisávamos encerrar este capítulo. Então agora nós vamos para a segunda parte, que são os passos. E